Vamos aí, dar início a mais uma live, hoje às 17h30. Que bacana, vamos ver se está online, se o pessoal vai entrar. Como vocês sabem, eu estou aí numa jornada de formatar, ensinar o processo de formatação de pequenos negócios ou de negócios já com uma estrutura já um pouco mais complexa, dentro de uma metodologia passo a passo para fazer as empresas ou o seu negócio a ter um passo a passo organizado e para a empresa começar certo, de maneira correta. E essa metodologia que eu desenvolvi para os meus negócios, aprendi na prática, não aprendi na faculdade de administração, nem nos cursos que eu fiz do Sebrae, que foram vários. E essa foi a vivência. Então, toda a junção de todos os conhecimentos, eu criei essa metodologia simples para ajudar qualquer pessoa do zero a abrir e formatar um negócio para prosperar. Vamos lá agora, deixa eu pegar meu óculos, né, porque a idade chegou. Vamos lá. A Marta entrou hoje, a live vai ser hoje com o Renan. Renan é um garoto ímpar, um jovem empreendedor. Conheço ele aqui 2 anos e eu conheci esse garoto fazendo faculdade de engenharia e na época ele trabalhava vendendo paçocas no Farol para pagar a faculdade de uma bolsa que ele conseguiu. E o moleque é guerreiro, esforçado, e de lá nós trabalhamos juntos em projetos. E agora ele vai contar um pouquinho da história. Deixa eu chamar ele aqui. Já que entrou aí. A Di, da Espanha. Nossa, que honra. A visita da Espanha. Deixa eu baixar a tela do notebook para dar pouco reflexo aqui na lente do óculos. Vamos só baixar até a tela, que é melhor. Aí tem a Rosângela, entrou, Juliana. Ô, Juliana, minha florista do casamento. Aí sim. Renan, vou chamar o Renan agora para fazer parte aqui comigo. Vamos lá, adicionar. Adicionar, enviar. Isso, convidar. Fala, Renan. Fala, meu querido. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, você está falando de onde? Só conta aqui para a galera entender de onde você está falando. Eu estou falando agora de Anani, Pará. Só no topo do Brasil. No topo do Brasil, aqui no norte. Qual que é a cidade? A primeira cidade do Brasil mesmo, que é Iapoque? Ou Chuí? Que é a última cidade do Chuí. Não, acho que é Oiapoque mesmo. Oiapoque é o Chuí, né? Chuí é no sul. O Iapoque não fica no Belém, não fica no Pará, né? Fica em Amapá. Eu acho que deve ficar ou em Maranhão, ou então sei lá, em Amapá, Manaus, deve ser. É só Amapá que tá pra cima do Pará. Mas é aqui no norte. Que show! Então, Renan, essa nossa live de hoje foi porque eu tinha conversado contigo no particular, e o Renan, ele é um prestador, na verdade, ele tem uma agência que presta serviços para a empresa que nós hoje temos aqui, que é a MR4 Incorporadora. E ele é um gestor de tráfego, dono de agência, especialista em gestão de tráfego. Conta para nós, para quem não sabe, o que é um gestor de tráfego, o que faz? Não confundam tráfego com tráfico, tá? São coisas diferentes, tá bom? Mas o gestor de tráfego hoje, ele se usa das redes sociais, ele se utiliza da internet, certo, né? Ele se utiliza, por exemplo, do Facebook, do Instagram, agora do TikTok, do Google, dessas plataformas onde tem tráfego de pessoas, né? As pessoas estão nessas plataformas, né? Então o gestor de tráfego, ele procura fazer com que essas pessoas que estão lá, elas possam se encaminhar, né? Elas possam ser direcionadas para um outro lugar. Esse lugar pode ser o seu site, pode ser o seu WhatsApp Business, pode ser o Messenger, pode ser, enfim, pode ser aonde você quiser que essas pessoas estejam. Você tem um produto, você tem um serviço, você quer oferecer algo para as pessoas na internet, a gente visa, então, levar essas pessoas, gerar tráfego para esse produto e serviço, né? O gestor de tráfego também, pode falar. Pelo que dizem, ele é especializado em ganhar a atenção das pessoas. Então,
A pessoa está ali navegando na internet e ela, pum, para num anúncio. O gestor de tráfego ele tem que ser especialista nisso, em fazer a pessoa parar o que ela estava fazendo, mexendo no Facebook, mexendo no Instagram, fazer com que ela esteja ali sendo mostrada e ela vá parar em algum lugar. Pode ser, como eu falei, inúmeros lugares. Pode ser um site, pode ser o WhatsApp Business. Que fantástico! E essa é uma das profissões mais bem requisitadas e bem mais pagas hoje da atualidade no mercado digital. Eu falo, eu vi o Renan crescer com isso, conheci ele em 2019, através de um amigo nosso em comum, que me indicou o contato dele, e depois eu acabei encontrando ele, fala, eu te encontrei vendendo paçoca no Farol para pagar a faculdade, foi sua primeira forma de empreendedorismo, empreendendo por conta para pagar os custos da faculdade. Conta essa história para nós, como você veio parar aí de lá e daí de Belém do Pará, veio parar aqui na cidade de São Bernardo do Campo para fazer na época a faculdade de engenharia. E como foi esse fato que te levou a empreender desse jeito? Empreender no Farol, tem vários brasileiros. Parece que como fala, não merecedor, não é como fala, não é uma profissão bem vista ou não é algo bem visto, mas muitos brasileiros sustentam a família através de empreendedorismo em faróis, em rua. E conta para nós aí como foi o início disso, como foi, se você teve algum bloqueio, algum receio, ou não, você foi de cara e coragem, que você sabia que dava certo. Conta para mim. Bom, primeiro foi em 2014 que eu saí de Belém. Eu nasci aqui, então eu saí em 2014 para o sul do Brasil, fui para o Rio Grande do Sul. E lá em Caxias do Sul eu comecei a faculdade de engenharia, era estagiário, depois fui efetivado na empresa, então estava ali trabalhando na área. Com o passar do tempo, eu comecei a me identificar, eu comecei a não me identificar, né, com essa do trabalho rotineiro, né, daquela questão de estar ali preso no dia a dia de uma indústria. Eu comecei a me identificar muito com outras coisas, como, por exemplo, relacionamento com pessoas. Eu gosto muito de relacionar com pessoas. E eu comecei a pensar, acho que não é talvez isso que eu queira aqui, tá? Desde uma empresa 8 horas por dia, e trabalhando, enfim, com o sistema, na frente de um computador. Eu adquiri esse óculos aqui porque eu ficava 8 horas por dia na frente de um computador. Hoje eu tô na frente do computador também. Era só eu o computador, meu melhor amigo era o computador. Hoje não, hoje a gente tem clientes, a gente está falando com pessoas, né? Enfim, e eu acabei sendo demitido da empresa na que veio, né, financeira no Brasil naquela época, ali em 2018. A empresa que eu estava não estava muito bem das pernas e demitiu algumas pessoas. E eu falei assim, quer saber? Eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero empreender. E aí eu acabei indo para São Paulo, eu fui para conheci São Paulo em 2016 e eu falei para minha mãe, não, eu quero mudar para São Paulo, eu quero conhecer outros lugares do Brasil. São Paulo é um lugar que tem muita empresa, tem muita oportunidade e tal, e eu fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, todo o dinheiro que eu tinha eu gastei. A gente comprou passagem de ônibus, comprou, né, uma geladeira usada, comprou um colchão, e a gente foi embora com a cara e com a coragem, lá para São Bernardo do Campo, né? E eu não tinha muita ideia do que fazer, para falar a verdade. Eu queria empreender, mas eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Eu não sabia no que eu ia empreender. E a gente tentou fazer algumas coisas, e a minha mãe não deram muito certo no ramo alimentício, né? Abri um pequeno negócio de comida em casa, não deu muito certo na época, porque a gente tinha um capital muito pequeno e tal, enfim. E aí eu vi um cara falando na internet que você vender paçoca na rua, com aquela estratégia que ele estava apresentando, era uma estratégia que ia dar certo. Eu fui, então, peguei aquela estratégia, apliquei, e eu faturei cerca de R$1.500 a R$2.000 por mês vendendo paçoca. E daí... Muito mais do que muito empreendedor deve ter fechado, empresa. Pois é, né? Faculdade de engenharia. Eu era um formando em engenharia, eu estava numa empresa e estava ganhando um salário mínimo, né? E trabalhando 8 horas por dia. Passou que eu trabalhava 4 horas por dia para estudar, para fazer outras coisas. Que show, que história, hein? E vamos lá, agora conta para nós também, rapidamente,
como foi essa sua ideia de montar a agência, porque você trabalhava prestando, você prestou serviço para mim como autônomo, mas sem uma norma de uma agência, você prestou serviço para mim particular na época em 2019, em 2020 eu te apresentei hoje para o dono da incorporadora, da onde hoje eu faço parte com eles aqui, dentro da MR4 Incorporadora e MR Negócios Imobiliários. E você foi contratado por nós e nisso você resolveu abrir sua agência. Mas como que foi essa ideia sua de abrir sua própria agência? Então, a gente começou a trabalhar juntos, né, no projeto da MR4, foi uma experiência muito incrível. A gente foi para o interior de Lençóis, né, lá para o interior de São Paulo, e a gente ficou um bom tempo lá, moramos lá um tempo, né, foi muito bom. E, assim, a MR4 me trouxe ganhos muito expressivos em tão pouco tempo, num espaço tão curto, né, eu ganhei uma grana muito boa prestando esse serviço, né, como você falou, uma profissão que é muito importante hoje. E eu fui muito bem valorizado na MR4, mas aí quando acabou o projeto, né, o projeto já estava indo para o final, eu pensei, bom, o que eu vou fazer? E eu ainda não tinha empresa, desde 2018, quando eu fui para São Paulo, eu não tinha uma empresa, aí vendi paçoca com um ano, né, e vim ver no que eu investi. Eu trabalhei um tempo como afiliado da Hotmart, né, então eu ganhei uma graninha com a Hotmart, e fiquei pensando, o que eu posso fazer? E aí eu pensei, bom, eu posso estender esse serviço que eu fiz para a MR4, eu posso estender ele para outros profissionais, para outras empresas desse nicho que também precisam disso. Elas precisam de gestão de tráfego, elas precisam de site, elas precisam de logo, elas precisam de web design, de design gráfico, enfim, de tudo isso. Então, com essa minha experiência e com esse meu portfólio já criado com a MR4, eu posso estender isso para outras empresas. Foi assim que a gente fez. Que show! E galera, e o que acontece? Ele morava aqui em São Bernardo do Campo e a sua noiva era daí de Belém. E o que acontece? Dentro desse projeto que nós estávamos aqui, ele falou, ó, tô indo pro Belém, vou lá casar para voltar com a esposa para cá e nós ia continuar até com a prestação dele de serviço, até que ele trabalhava, e nesse tempo que ele saiu para Belém para fazer o casamento, ele precisava levantar uma grana bem alta para pagar o casamento. Ele estava já nesse desafio. E qual que é a vantagem do trabalho digital dele? Ele conseguiu trabalhar à distância, nós não precisamos do espaço dele no nosso escritório, que nós tínhamos um escritório que ele iniciou o trabalho lá presencialmente, mas depois ele foi para Belém do Pará, continuou fazendo a gestão de tráfego, cuidando de todas as redes sociais, criou a estrutura toda digital da empresa e ele conseguiu levantar esse valor para casar lá, pagou o casamento com o tráfego pago à distância, foi isso? Vamos lá, o Renan agora parece que saiu de... A conexão não é tão forte, tão rápido quanto aqui de São Paulo. Vamos lá, agradeço o pessoal aqui que está ao vivo, enquanto a conexão vai se estabelecendo aqui. Que show, que honra estar com vocês aqui, galera. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tô... Opa, caiu a conexão lá. Voltou. Vamos lá. Vamos continuar. E essa internet aí, Belém do Pará, funciona bem ou não? Cara, é que tá caindo uma chuva aqui, torrencial agora, eu acho que tá atrapalhando. Isso, a chuva atrapalha realmente. Até aqui em São Bernardo, a terra da chuva, a terra da garoa, e fica bem complexo. Então, e você pagou seu casamento fazendo essa gestão, trabalhando à distância aqui na época não tinha nem a sua empresa, você trabalhava como uma pessoa individual. É, isso aí. Então, vamos lá. E nesse processo do Renan, que o Renan pagou o casamento dele, conseguiu fazer esse tiro alto, que na época ele fez, eu também, e nessa proposta me abriu a possibilidade de ser sócio numa imobiliária, que faz um braço
que é um dos braços da MR4 Incorporadora, dentro da holding de 3 empresas. Dentro dessas 3 empresas, entre 2 hoje eu sou sócio proprietário com eles. E nós levantamos uma grana no prazo curto, justamente porque a nossa metodologia de trabalho, a minha metodologia de trabalho, sempre foi trabalhar com os meus negócios com os meios digitais, com as plataformas digitais. E o Renan é um executor de mão cheia, o cara é especialista e tem muito, muito conhecimento. E foi onde ele fez parte desse projeto com a gente. E foi onde que eu dei ideia para ele, justamente, de formata a tua agência, cara. Você consegue usar sozinho, e a partir daí ele formatou, criou. Qual o nome da sua agência, da sua empresa? É a agência Market 7. Market 7. E como você criou essa agência agora, você conseguiu automaticamente ampliar, conseguir clientes. Agora, fora MR4, quantos clientes você tem agora na sua carteira? Aqui na Market 7 nós já temos cerca de 8 clientes. Show! Desses clientes, 3 eles são do nicho de construção civil, né, do nicho de imóveis. Os outros, eles são todos do nicho de moda e beleza, são lojas de roupa, né, vestuário, prestadores de serviço também. Que legal! Perfeito. E agora, o que acontece? Essa mentoria, essas lives, jogos de lives que eu faço com pessoas que empreendem, eu coloco o meu passo a passo da metodologia dos negócios. E com o Renan, eu falei para ele que nós precisávamos se encontrar virtualmente ou de uma maneira para fazer a mentoria da formatação da agência dele de maneira profissional, para ele potencializar, estruturar e potencializar o negócio dele de maneira organizada, porque o produto, o trabalho dele é muito bom, ele tem conhecimento, mas agora ele precisa formatar a empresa dele dentro de um escopo de planejamento estrutural, para que a empresa dele saia. Hoje, a sua empresa é dentro de qual você tem um ponto comercial fora? Não, a gente trabalha home office por enquanto mesmo. Home office, perfeito. E você não tem necessidade de ter um ambiente externo, mas o que acontece? Quando você já está numa fase que já precisa montar equipe, contratar pessoas. E o problema é você colocar pessoas dentro da sua casa que já, se a empresa está crescendo, ela tem que ter uma roupagem que ela transfira para outro lugar que comporte equipe, para não entrar mais na tua privacidade e você conseguir fazer a diferença do seu trabalho e do seu ambiente domiciliar. Então, vamos lá. Você aceita, então, passar pela essa mentoria aqui virtual de 18 passos para ver se sua empresa está enquadrada em todas elas ou não? Com certeza. Vou anotar tudinho aqui já. Então, perfeito. O que acontece? Eu vou dar agora, no sábado, agora, dia 30 de outubro, das 9 às 18 horas, eu vou fazer a mentoria imersão. Reservei o auditório aqui do prédio, nosso auditório de comissões, para fazer essa mentoria das 9 às 17 horas, de maneira contínua, para fomentar todo o negócio. Mas, infelizmente, você está longe. Você não vai poder participar. Então, eu vou te dar as lições do caso para você preencher. E as dúvidas que você tiver, você vai ter que entrar em contato comigo ou acompanhar os vídeos do YouTube, no canal do YouTube, para fazer o quê? Fazer mais passos. Mas tudo que tem aqui, se tiver dúvida, você pode me chamar, mas automaticamente tem os conteúdos correspondentes no YouTube para isso. Então, vamos lá. Toda empresa... já fica o convite para vocês que são aqui do Grande ABC, de São Paulo, e aqui da região que consiga ver, no centro de São Bernardo do Campo, dia 30 do 10, agora sábado, das 9 da manhã às 18 horas, vamos fazer essa mentoria. É gratuito esse evento. Vai ser apenas para pegar, eu quero pegar meu objetivo no final do ano, é 100 empreendedores, 100 pessoas, ou que já tinham uma empresa, ou que pretendem ter, que siga essa metodologia de fato para potencializar, para formatar o seu negócio, ganhar muito dinheiro esse final de ano e para o ano que vem, em 2022, seja empreendedor de fato, ou trabalhando em paralelo com o trabalho atual, ou abrindo uma empresa com projetos e querendo aprender. Ou muitos investidores, que já aconteceu que está comigo, estão desempregados, não conseguem emprego, não conseguem ser colocado no mercado. Então, ele é forçado a trabalhar na informalidade. Mas já que você vai trabalhar na informalidade, por que você vai trabalhar de maneira informal, se você pode ser formal, abrindo um microempreendedor individual,
e montando um negócio que pode ser a tua saída, a mudança de vida da sua vida. É empreender num negócio que começou como um quebra-galho para suprir uma necessidade. Não foi para você, você precisava de dinheiro, você foi empreender como vendendo soca. E você ganhou mais dinheiro do que quando trabalhava estagiando para a empresa de engenharia. Então, você tem ideia, e você não teve vergonha, foi atrás e fez. Mas isso não é duplicado. Se você ficava doente ou você chovia, você não tinha essa fonte de renda. Mas você viu que daí, só com os horários que você trabalhava, você está faturando muito mais. E se você conseguir profissionalizar, organizar, ganha muito mais. E tem uma tarefa, tem um senhor que é conhecido meu da igreja, ele vende balas de coco no farol. Mas é uma delícia. Eu já me comprometi a ajudar ele a potencializar, porque ele já faz isso há anos, sustenta a sua família, vendendo um farol aqui em São Bernardo do Campo. E vou dar um banho de loja nele para que ele potencialize, usando gatilhos para ele vender muito mais. E vocês vão me acompanhar aqui na história de vida dele. Então vamos lá, Renan. Toda empresa, ela é como se fosse um filho. A metodologia que eu desenvolvi, chamada empreendedorismo B2B, que é empreendedorismo de início, de nascimento. É igual um filho. A empresa ela tem que ser concepção, que ela tem que ser concebida, que a parte do o sêmen se junta ao óvulo, e gera concepção. Opa, o filho vai nascer? Você tem que saber como vai ser o processo de gestação, os 9 meses. Se passar pelos 9 meses, o neném nasce, com a segunda etapa. Desmame, concepção, nascimento. E quando o neném nasceu, você tem que fazer essas etapas, dar nome, registrar, criar toda a estrutura ambiente para que esse bebê cresça, até ele ter uma estrutura que ele comece a andar, falar e andar sozinho. Então, nesse momento, a minha empresa está andando. Eu já tenho, então, 3 etapas: concepção, nascimento e desmame. E dentro dessa metodologia, eu descrevi para negócios simples, negócios que estão iniciando, são 18 etapas. 6 etapas na concepção, 6 etapas no nascimento e 6 etapas no desmame. E essas 18 etapas eu consigo fazer apenas um dia. Um dia. E você pôr o seu negócio para funcionar, faturar, em um dia, trabalho dedicado. 8 horas. Dedica. Mas, aqui não dá tempo. Então, se você não tem tempo para fazer isso, não vai transformar sua vida nunca, cara. Então, Paulo, tem uma frase que eu gosto muito aqui. Ponha pressão em tudo que fizer. Tudo aquilo que você põe pressão, que você faz com intensidade, gera transformação. A pressão gera transformação. Por exemplo, você pega uma batata, põe na panela para cozinhar, ela de dura fica mole. Eu pego um ovo, eu ponho o ovo para cozinhar, ponho pressão no ovo, de mole ele fica duro. Então, tudo aquilo, por exemplo, o ar, eu comprimo o ar, põe pressão no ar, o ar fica líquido. Ao contrário, eu pego um líquido, põe pressão, ele vira vapor. Então, tudo aquilo que se põe pressão gera transformação. Então, você quer transformar a sua vida, você tem que colocar pressão, botar as coisas para funcionar e fazer. Se você não fizer, não vai ter transformação. Você é igual a todo mundo e vai ser comum. Não vai ter a transformação na sua vida. Então, vamos botar pressão para a gente, Renan? Bora lá. Então, vamos lá. 6 etapas da concepção. Eu vou ler junto com vocês aqui. São 6 etapas. Essa concepção, praticamente, você já tem quase tudo isso do teu negócio. Mas agora, eu vou perguntar, indagar. Você tem isso de maneira escrita ou não? Eu vou te falar e você vai me responder. Primeira parte, definir o ramo e nicho de atuação. Você já definiu. Você sabe que você vai trabalhar com marketing digital, com meios digitais, uma agência, que é uma agência de prestadora de serviços que é focada com marketing digital. E subinicialmente você trabalha com tráfego pago e gestão de redes sociais e web design. Então você tem uma agência que presta esse tipo de serviço que está muito em alta, o mercado está com déficit disso, de empresas desse nicho. E você escolheu dessa profissão que você presta serviços para empresas de outros estados, até de outros países, trabalhando na tua casa. Sem precisar ter uma estrutura pesada. Então, você escolheu. Então, eu defini um ramo e um nicho de atuação. Agora, eu vou para a segunda etapa, que é definir um modelo e estrutura de negócio. O que você definiu de início é uma estrutura de negócio que começou na sua casa. Mas você pretende ficar na sua casa ou você tem a pretensão de ir para o escritório? Eu pretendo ter um escritório, sim, mais pra frente. Pretendo, sim. Você definiu isso em papel, como meta ou ainda não? Não, ainda não. Não coloquei como meta. Quando está na sua cabeça, você está no plano, no mundo das ideias. Ele não tem vida.
Eu falo uma ideia, você tem um projeto de uma ideia, de uma empresa na cabeça, ela não tem, ela só é uma ideia. A partir do momento que você começa a fazer ela executar, ela nasce, aí é concebida a ideia. Se você consegue a empresa já fazer funcionar, entregar um serviço, ela já tem vida. Mas tem muitas empresas que durante um ano inteiro passado, ela teve vida. Ninguém, quando nasce, qual a primeira coisa que o pai faz quando ele nasce? Ele vai no cartório e registra. Ele vai lá no próprio prédio da maternidade, vai lá e faz o registro de nascimento, dá um nome do filho. E muita empresa no Brasil hoje, acho que 90% das empresas no Brasil, dos comércios, dos pequenos serviços, não tem nome. Igual minha mãe, 10 anos empreendendo em bolos, com o Edna dos bolos, não tinha nome a empresa dela. Até eu falei, mãe, você precisa ter um nome. Quando ele atendeu o telefone, minha mãe alô. Bordelli, bolos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dá o nome, cria uma página no Fnac, Orkut. Não fazer um cartão de visita para entregar os clientes. Por quê? Você precisa essa etapa do nascimento. Então, você teve essas etapas que estavam aqui na parte de definir a estrutura de negócio, está na sua ideia. Você tem esse planejamento, você tem essa vontade, esse anseio de ir para o escritório. Mas enquanto você não escrever, passar para um computador ou com um papel escrito, sua ideia vai ficar mais distante. Pode ser que aconteça? Pode. Mas quando você tem tudo escrito, é a primeira etapa da materialização dos teus sonhos, dos teus objetivos. Passar para escrito, documentado. Entra no computador, entra no celular, minhas metas, meus objetivos, escreve. Opa, já começou. Foi o primeiro passo da materialização, da realização dos seus projetos. Ok? Então você vai entrar e você vai escrever. Meu objetivo é ter um escritório fixo para ter funcionários. Então, definir quantos, como vai ser, e vai definir o período, prazo, quando vai acontecer, quando está para a terceira etapa. É definir os 7 P's para a abertura de negócios locais. São 7 P's que dentro do marketing nós precisamos de 4 P's de marketing. É produto, preço, promoção. Mas só que para abertura de negócio, você tem que definir mais 3, que são pessoas, processos e propósito. Os 7 P's, você vai escrever. Quais são os produtos que você vai vender? Você vai colocar, vou prestar serviço de tráfego pago, gestão de redes sociais, vou colocar de design, web design. Escreve todos os serviços que você pretende oferecer. Não é um serviço que você vai oferecer, você vai ter que validar para ver se vale realmente a pena ou não. Então, primeiro, produto, praça. Qual vai ser a região que eu vou querer atuar? Eu vou atuar com a marca digital, eu atuo na região inteira do Brasil. Onde eu pessoa que precisa de serviço, eu presto. Mas a minha propaganda eu vou tentar fazer local, porque fica mais fácil eu fazer o fechamento com uma pessoa que eu posso visitar presencialmente, levar um contrato presencialmente, que eu converto mais fácil a fidelização. É uma coisa que eu ponho como dica para você. Então, você pode ter cliente, mas o meio principal de propaganda tem que ser local, porque algumas pessoas têm resistência. Não, vou fazer com a Seven Market, com a marca Seven, mas o cara não vai nem se fazer isso, eu pago nem o seu serviço. Será que vai ficar legal? Então, é melhor você fazer com pessoas de perto e negociar. Pessoas de longe que querem tentar, perfeito. Mas o foco principal de propaganda é na região. Terceiro, qual que vai ser a foco? Promoção. Como eu vou promover a minha agência? Você vai colocar as estratégias. Eu tenho que promover com tráfego pago, vou fazer campanhas, eu vou criar um site, vou criar cartões de visita ou flyers para entregar. Mas como nós sabemos hoje que o mercado digital é muito mais exponencial e assertivo do que panfletagem, do que outras mídias tradicionais, você já tem a receita, você sabe o que fazer, é o que você vai fazer. Quarta etapa é definir o preço. Qual faixa de preço que eu vou começar a calcular? Escreva. Esses 7 pesos você consegue escrever isso em meia hora. Então, eu vou querer fazer o quê? O preço. Eu trabalho com o preço de mercado, um preço abaixo de mercado que eu estou entrando, ou eu vou trabalhar com um preço mais alto? Se eu trabalho com um preço mais alto, eu tenho que ter um diferencial que vai justificar esse preço elevado. Então, você vai ter, não, vou trabalhar com preço mais baixo de mercado porque eu estou entrando. Então, escreva, meu portfólio está com preço de abaixo de mercado, mas com o propósito de ter um preço acima de mercado, agregando valor, utilizando algumas estratégias. Perfeito, você vai escrever. Escreveu isso? Ótimo. Quinta etapa, quais são os processos? Não, antes de definir os processos, definir as pessoas. Quem são as pessoas que vão trabalhar comigo? Vou começar trabalhando sozinho? Perfeito. Não, vou começar trabalhando eu e minha esposa? Ótimo. Não, vou ter eu e minha esposa e mais uma terceira pessoa. Você define quem é a sua equipe agora, atual, mas você já vai escrever a projeção para um ano, quantas pessoas você quer, daqui 2 anos, quantas, até 5 anos de empresa. Você vai fazer o seu plano visionário de 5 anos.
para que você consiga ter metas nesse trabalho. Porque se você não tem rumo, é também serve. Então, se você não colocou meta disso, você fica, mas eu não quero ter 5 funcionários na cabeça, eu quero ter 1.000 funcionários. Porque se eu tenho 1.000 funcionários, a minha condição de pagamento, as minhas receitas de faturamento tem que ser altíssimas. Então, se eu tenho condição de pagar uma renda para 1.000 pessoas, imagine meu salário. De ter esse negócio. Então, ponha, uma coisa que eu falo, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, sonhe em alto. Sonhe em alto. E eu falo, você vai mirar lá para subir naquela montanha, você vai passar aquela montanha no topo. E no topo, mas se a frente não chegue lá, mas se a chegou na metade, é melhor do que você ficar com medo, vou virar no meio e tal, aí você vira no meio, você ficou um treco, um quarto da metade da meta, porque você tem medo. Dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, sonhar grande, sonhar pequeno. Então, sonhe. E se tem algumas coisas que fazem sonhar, não é possível. Eu falo, vocês são muito maior do que imaginam ser. Deus tem um propósito, um plano na nossa vida de prosperidade, de bênção. E se você não é próspero, não ganha, não transforma a sua vida, é por culpa sua, em mão de Deus. Porque Deus ferramenta, deu caminhos para fazer as coisas acontecerem. Nós temos a mania de nos diminuir. Ou alguns de nós são pior ainda, por não escutar Deus. Por não cansar. E uma coisa, Valdair. Eu tenho amigos que, pelo amor de Deus, não vai. É culpa sua, não é culpa de Deus. Deus deu prosperidade em tudo. Está escrito na palavra. Pedir sabedoria a Ele, que Ele dá deliberadamente, dá e muito. Você já pediu sabedoria, inteligência? Porque o segredo de Salomão foi rico, não porque ele pediu riqueza, mas porque ele pediu sabedoria. Porque a sabedoria gera riqueza. A sabedoria é conhecimento. E isso sim transforma vidas. Se você não pede conhecimento para que você faça executivo, se você não pedir conhecimento, sabedoria, você nunca vai prosperar. Você pode até prosperar, mas temporariamente. A sabedoria, ainda mais a sabedoria do céu, ela é permanente, ela é eterna, e ela transborda, excede, é inexplicável. Então, essa etapa do 7P, você vai definir quem são as pessoas, definir o método de quantas pessoas você quer ter daqui até 5 anos. Você vai para a 6ª etapa do 7P, que seria processo. Qual que seria o processo de trabalho? Você vai fazer um processo de captura de clientes. Como captura de clientes? Ó, eu vou fazer propagandas no Facebook, Instagram, ótimo. Eu vou fazer uma campanha. Qual que é a 3ª etapa? Eu vou fazer o pagamento do boleto. 4ª etapa, eu vou receber os contatos. Você vai definir o processo. Como será? Você captar clientes. Como você pega o serviço? Qual vai ser o seu trabalho? Aí eu vou precisar. Eu vou começar 8 horas da manhã, meu trabalho, 9 horas, 10 horas, o horário que você quer. Eu abro o grupo, chamo a pessoa, chamo o funcionário. Qual vai ser os processos de trabalho? Depois que você entrega tudo isso, quais são os processos para você fazer o pós-venda? Eu vou ligar para o cliente um dia depois, ligar 3 dias depois, uma semana depois, um mês depois, para perguntar quais são os resultados, o que aconteceu. Você vai definir processos. Lentamente, não precisa nem estar algo muito detalhado, mas você precisa ter noção. Você precisa ter processos para fazer vendas, processos para fazer a parte operacional, você vai ter processos de pós-vendas e você vai ter processos administrativos. Coloque, escolha o papel. Opa, agora tem ideia, caraca, eu vou ter uma estrutura de negócio, então eu vou ter processos que você vai depois desenvolver fluxogramas. Pelo menos isso é você nem abrir sua agência ainda. Mas, como a maioria, você e a maioria dos empreendedores do Brasil, até eu, na minha confeitaria, eu abri sem ter noção de processos nenhum. Eu fui abrir negócio e comecei a ter o processo daquela loucura. E isso é errado. Antes eu tinha errado muito menos nos resultados financeiros da minha vida hoje, porque ser 10 vezes, 100 vezes melhor do que é hoje. Porque se eu tivesse empreendido com essa metodologia, se eu tivesse focado desde o início essas ideias de processo, de caminho. Então, essa é a vantagem do que eu estou te falando hoje, é para que vocês errem menos e tenham mais resultado. E o último, que é o principal de todos, que é o 7P, propósito. Qual que é o propósito do teu negócio? Você abriu o teu negócio somente para sustentar a família, ou só para ter uma fonte de renda, ou você abriu um negócio para transformar a sua vida financeiramente e transformar a vida de várias empresas e de várias pessoas. Então escreva, meu propósito é ser uma das maiores, ou a maior agência de marketing de Belém,
ou do Brasil, do meu estado, ou é para fazer a maior audiência do Brasil, ou do mundo. Você vai escrever o teu propósito, aquilo que tema no teu coração, ou o que tema no teu coração do propósito da empresa, da tua equipe. Escreva. E não tenha medo de sonhar pequeno. Sonhe grande, porque se você alcançar metade desse sonho, você está muito, muito bem. Eu tenho certeza disso. Essas são as 3 primeiras etapas. Coisas que você faz em meia hora escrevendo. Definindo. Você vai para a 4ª etapa, que seria a captação de investimento. Opa, para começar a montar minha agência de marketing digital, o que eu preciso de investimento? Opa, eu vou precisar de um computador, eu vou precisar de escrivaninha, eu vou precisar de um pouco de capital para fazer um pouco de tráfego pago para convidar os clientes. Você vai escrever quanto você vai precisar de recursos, tanto financeiros como recursos materiais, de equipamento. E nisso que você fez, essa junção, você tem noção, opa, computador eu tenho, opa, um dinheirinho para fazer o primeiro tráfego pago de R$100, eu tenho de caixa, eu já tenho uma mesa, não tenho uma mesa de escritório para trabalhar, mas eu tenho a mesa na minha sala, na minha cozinha, que dá para me utilizar. Então, você vai fazer a lista do que você precisa, mesmo que você não tenha, você vai começar com as condições atuais. Outra frase que é muito forte, é capricho. Capricha fazer o teu melhor nas condições que você tem atual, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda, condições melhores para fazer melhor ainda. Então, você utiliza a estrutura e você já conseguiu faturar e fazer resultado financeiro. E você ficou alguns meses morando na casa da sogra, que eu sei. Mesmo casado, e você fez a estrutura da sogra para empreender até você conseguir entrar no seu apartamento. Então, ó, não tem desculpa, você trabalhou e fez acontecer. Parabéns por isso. E o que acontece? Valeu. Você vai fazer essa parte de investimento, captação, e você vai... Por exemplo, eu vou montar uma agência, mas eu preciso alugar um escritório, vou ter que alugar um ponto, vou ter que fazer uma decoraçãozinha e gastar R$5.000. Você tem R$5.000? Não tem. Aí você tem 3 possibilidades para você captar investimento. Primeiro, recursos próprios, que você pode usar um fundo de reserva seu ou algum bem que você vai precisar vender para levantar dinheiro para patrocinar esse teu sonho, esse teu projeto. Segunda possibilidade é você captar esse investimento de sócios. Você vai pegar pessoas que têm capital ou tem o capital para fazer parte de um negócio, para juntar e você conseguir fazer esse projeto se realizar. E a terceira opção que você tem é a opção de você fazer um empréstimo bancário, que pode ser com pessoas, amigos, familiares, pode ser com instituições bancárias ou instituições governamentais. Bancárias governamentais que fomentam o empreendedorismo. Aqui no estado de São Paulo, temos aí o Banco do Povo. O Banco do Povo é a melhor linha de crédito para pequenos empreendedores com uma taxa de juros baixíssima. Então, se você precisa de fonte de recursos, é possível. Mas só que o Banco do Povo só empresta para alguém que já está empreendendo. Então, você precisa começar. Eles vão te visitar para saber se está funcionando. Que é o seu caso. Você já está funcionando já desde o ano passado, esse ano, de maneira que gerou resultados. Então, como for um fiscal do Banco do Povo, ele vai verificar realmente ao serviço, aos clientes que ele tem. Então, empréstimo. O primeiro empréstimo é de R$5.000 a R$21.000. Faria diferença para você R$21.000 dividido para você em 60 parcelas, Renan? Entende? Não entendi, desculpa. Repete. Desse do governo de R$21.000 para te dar capital de giro para o teu negócio e para você poder ou comprar equipamentos melhores ou comprar ou alugar um ponto comercial. Você acha que se você tivesse um prédio comercial você teria conseguido mais clientes? Fechado mais contratos? Olha, um prédio comercial hoje, uma agência de marketing, ele é muito bom para quando você quer captar clientes locais. Isso é muito bom. E é muito bom, isso vai te somar na produtividade, porque você vai poder aumentar o time, que você falou, em vez de eu colocar pessoas na minha casa, eu aumento o time e acompanho de perto o processo. Então, com certeza, se eu quiser utilizar um prédio hoje para captar mais, para produzir mais, ele vai vir em muito boa hora. E tá vendo? Essa é uma possibilidade. Ah, mas eu tenho medo. Então, o medo de arriscar, de empreender, faz as pessoas ficarem pequenos. Eu, com a minha mente também, não tem dinheiro para comprar mais equipamento, só tenho minha computadora. Falei, mãe,
Nós queríamos, eu tinha um projeto de ser uma franquia de bolo desde 2009, desde quando eu saí da minha faculdade, porque não existia no Brasil. Ah, mas minha mãe tinha dinheiro, tinha a empresa dela, que diferente funcionava, ganhava bem, que ela foi construindo as casas dela, a chácara dela, mas ela tinha medo de empreender, de perder qualidade. Foi a partir de 2011 surgiu a Sodier, e a Sodier é hoje a maior franquia de bolos no mundo. Aí, em 2012, minha mãe viu que deu certo. Eu estava aqui para empreender. Foi onde que ficou 2 anos, estava na época noivo para casar, não comprei com ela, fiz ganhar dinheiro para pagar meu casamento. Me arrependi praticamente já estava empreendedor desde 2012, mas em 2014, eu não vou sair de empreendedor. Tem linhas de crédito, conseguimos poucos, conseguimos 10 mil na época. Dá para fazer toda a reforma da fachada, para alguns balcões de frente e ampliar. Então, todo deu certo. Pegamos empréstimos de 8 mil de faturamento que eu estava 8, 10 mil reais por mês em casa, no primeiro mês 30 mil reais, o triplo do que ela faturava. Então, uma coisa importante para poder pegar esse empréstimo, acho que, não sei se você vai falar sobre isso, mas é a questão do CNPJ, né? A questão da regularização. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Mas hoje, como o MEI é fácil abrir, eles já orientam a abrir um microempreendedor individual para fazer o empréstimo no CNPJ da tua empresa. E é 10 minutos para você abrir um CNPJ MEI, microempreendedor individual na internet. E o melhor de tudo, que te dá contribuição previdenciária. Que você está pagando a sua contribuição para se aposentar. Já para a nossa geração, vai ser difícil aposentar com quase 40 anos de trabalho. Imagina sem contribuição. Então, R$50 um mês você vai pagar de contribuição previdenciária, te garantindo a sua aposentadoria. Então, vamos lá. Isso foi a quarta etapa da concepção. O que você escreve? Já tem resolvido. Quinta etapa, definir praça, onde será de fato o seu negócio. Porque você fez o planejamento, mas agora eu vou começar. Eu vim com o de capital. Eu não tenho estrutura para pagar um escritório, eu vou começar a trabalhar de casa. Então, de fato, eu vou começar trabalhando de casa, para minha mesa de escrivaninha, para minha sala, para empreender. Então, você escolheu essa opção e começou a trabalhar desse jeito com a condição atual. Mas você já tem um planejamento de onde você possa chegar. E você vai para a sexta etapa, que seria definir layout de operação. Opa, o que seria layout de operação, de processo? Qual região você vai usar? Você vai ter empreender sua casa, mas aonde vai ser seu escritório? Você vai usar realmente a tua sala, o teu quarto, ou você vai alugar um pontinho do lado de fora, ou você tem um quarto da sua mãe que está disponível, que você vai para casa da tua mãe, da tua sogra, que dá para empreender lá sem vincular ambiente profissional, ambiente familiar com o ambiente profissional. Então você vai para lá, ok? Então você definiu. Certo. 6 etapas. Você começou a vender serviço ainda? Não. 6 etapas. Dá para escrever essas etapas em 1 horinha, Renan? Dá, sim. Então, puxa só a orelha se você não quiser, aí que você está longe. Tá? Então, 6 etapas. Você tem que escrever. Eu vou mandar esse documento em Word aberto para você ter como tarefa. Passar as ideias, o seu planejamento, o teu sonho, o teu negócio, para aí. Você tem a primeira etapa do seu planejamento, do seu MD. Segunda etapa, aí, a empresa vai nascer. Nascimento. A primeira coisa quando o filho nasce, que o pai faz, ele registrar o nome, que é criar o nome da sua agência. Eu te cobrei e você criou um nome. Qual o nome? Market 7. E agora, perfeito. Ó, nome bonito. Segunda lição. Dentro dessa daí, escolheu, definiu o nome. Você chegou a pesquisar se tem alguma agência no Brasil ou se tem alguma empresa que usa esse nome? Pesquisei. Market 7 não tem. Marketing 7 não tem, mas eu, quando fui pesquisar no Instagram, apareceu Marketing 7 Marketing, de outras empresas. Eu vi. Então, sim. qual é o grande risco que você corre? E uma dessas marcas tem o nome registrado, o NPI, e automaticamente, por ter o nome registrado no NPI, ele pode muito bem mandar uma carta de solicitação judicial para você, dizendo que ele inverteu o nome, ou tirou 3, e está usando o nome próximo, está concorrendo que é o mesmo mercado que eu. E você, depois de 1 ano, 2, 3 anos de mercado, você vai ter que alterar. Então, qual que é o seu trabalho? A partir do momento que você tiver o primeiro caixa que você retirar, estiver tranquilo em caixinha, R$144. Você vai entrar no NPI e vai fazer o registro da sua marca definitiva. Para que qualquer uma outra pessoa interessada futuramente não venha te cobrar. Opa, retira o meu nome, não pago uma taxa por estar utilizando meu nome devidamente. Então você corre por R$144 e dá 10 anos de direito de uso do nome.
de marca. E pode ser muito bem que ninguém vai botar para você, nem nada. Mas pode ser que algum bom espertinho, daqui 1, 2 anos, vai ter 50 clientes de carteira, que já está um bom nome de mercado, que tem empresa já estruturada, registra esse nome no NPI, o nome desse cliente e vai te ligar. Ô, Renan, eu estou ligando nessa página, vai te mandar uma carta, você vai ter que pagar para mim 50 mil reais de utilização do meu nome e uma taxa de renda mensal de 5%. Aí você está com a carteira de nome, o cara sai, você vai ter que mudar o nome da sua empresa, e o nome da empresa com o seu nome e acaba com os clientes ou pelo know-how do seu nome. Então, para isso não acontecer, você tem que estar no seu planejamento que esse nome precisa estar registrado num prazo de no momento mais rápido possível, no momento que você estiver respirando. Para quem está acontecendo agora, eu falo, não gasta registrando agora, você não sabe se o seu negócio vai validar, vai funcionar. Mas já funcionou, já está dando resultados financeiros, se não pegou, registra. Registra, para você não correr esse risco. Eu tenho um amigo meu, empreendedor na área de alimentação, tem uma empresa de churros. Depois de 15 anos com o negócio de churros, você vê uma notificação assim, judicial. Teria que pagar mais de R$2.000. Era muito valor. E o que ele tem que fazer? Mandar uma carta, pagar um advogado para emitir uma defesa e automaticamente mudar toda a fachada. Tem que gastar toda a fachada, bem no centro de São Bernardo, do quiosque de churros, mudando o nome. Então, o pessoal quer pegar para o Churros Mania, que já começou a o Churros Mania começou a pegar para o Churros Mix. Opa, será que mudou de novo? Será que mudou a qualidade? Será que está bom igual antes? Olha o risco que ele correu por não ter feito essa operação. Então, é possível fazer de maneira para esses problemas futuros. Feito isso, que você define o nome, você vai fazer na parte 2 do nascimento, etapa 2. Seria aqui, criação do logotipo, identidade visual e a criação das suas páginas, da sua estrutura de negócios. E quando a pessoa não faz o fecha no nascimento, mas aí depois você tem que fazer RG, tem que fazer o CPF, fazer outras documentações, então é o que você faz para a sua empresa. Você vai ter que fazer a parte da criação de identidade visual. Seu filho nasceu, qual vai ser as roupinhas dele, qual vai ser o berço, qual vai ser a decoração do quarto, é a parte da tua empresa, é o banner de loja visual que você vai fazer para a tua empresa. Então, opa, eu vou trabalhar com minha empresa com laranja, azul. Sou uma cor quente de geração, mas uma cor azul que é puxada para conhecimento. Sabedoria, tranquilidade, tranquilidade. Você vai criar as cores que você tem que usar como predominância. Porque você já viu páginas de empresas, se entrar uma mistura, uma sala da lista de cores, você não sabe identificar? Então, faça de maneira organizada, profissional e com entendimento. Então, dentro da metodologia que eu vou dar agora no dia 30, eu vou explicar algumas técnicas, mas, cara, que eu chamo, tem o estilo das cores, que você tem as cores que se combinam, que você vai fazer entender, tem que identidade visual do seu negócio. E se você é bom, se você já criou, você tem facilidade de utilizar, e fez o teu logotipo que ficou muito bonito, qual que é a cor da sua agência? Qual a cor dos clientes que você vai usar na sua agência? A predominante é a vermelha, né? Vermelha, que gera o quê? Uma cor quente, que leva à ação. Então, ela gera paixão. Paixão, que é outra coisa que o marketing faz. Ação, que é o que a cor vai remeter, é que a sua empresa quer remeter. Vamos lá. Então, aí você vai precisar agora, você fez a identidade visual, já definiu o nome, logotipo, criou. Então, agora você precisa fazer o berço. Aonde que ele vai estar inserido a tua empresa, o teu negócio? Hoje, todas as empresas são obrigadas a estarem no digital. Precisa ter o seu berço focado no digital. Muitas empresas estão deixando o berço físico e se transformando em berços totalmente virtuais. Os bancos hoje deixaram de ser bancos físicos para se tornar bancos digitais. De plataforma. Então, se você não está entrando nisso de maneira somente estrutural, sinto dizer, em 2025 você não existe. O seu negócio deixa de existir. Então, já tem que começar. E quais são os 4 obrigatórios? Você precisa estar no Instagram, no Facebook, você precisa estar no WhatsApp Business e no Google do negócio. São 4 canais que eu falei que são obrigatórios para todos. Você pode ter um trabalho menos forte em um deles,
Mas você tem que estar em todos, tem que ter. Aí tem outros canais, TikTok, tem YouTube, tem Snapchat, tem várias plataformas digitais, Twitter, você pode estar, mas obrigatoriamente nesses 4, onde está a grande maioria da população brasileira, população mundial integrada. Então, nessas 4 plataformas, então tem que criar. Página no seu Insta, tá feito, Renan? Feito. Face. Feito. Google Meu Negócio. Ainda não. Orelha. 4, WhatsApp Business. Também tá feito. Então, das 4, 3 você já está. Qual que é a vantagem do Google Meu Negócio? O Google Meu Negócio é um aplicativo que você baixa no seu celular, que é um gerenciador do seu negócio. Para que quando a pessoa digita marketing, será que eu vou investir nessa empresa para me contratar? Será que ela existe de fato? É uma empresa que pode me dar um golpe? Não, mais no mundo digital. Quando entra no Google, digito lá, vai aparecer lá uma das opções orgânicas do lado direito, que é o endereço da empresa, localização, avaliação de clientes, fotos, e o Google Meu Negócio te dá um direito a um site gratuito. E dentro das plataformas digitais tem o site, que é uma das estruturas. Hoje não é tão obrigatório o site, porque hoje com o Instagram e com o Facebook você consegue ter quase todas as funções que teria um site. E nas redes sociais você tem mais interação. Mas tem ramos que é obrigatório você ter site. E o Google Meu Negócio, que é um aplicativo gratuito, te dá essa opção. Então você vai colocar o mapa, a rota, a localização, a pessoa consegue colocar variações, e quando eu vou fechar com ele, nossa, tem 12 variações, nossa, tem 5 aqui, 12 está com a variação de 4,9 estrelas. Estou vendo que o pessoal está indicando, o pessoal fala bem, eu vou contratar. Opa, não, eu tenho uma variação 1 estrela aqui, o que aconteceu? Eu vou entender. Então, você tem que trabalhar de maneira profissional e organizar para você ter essas boas avaliações para fazer mais fechamento de negócios. Porque eu já fechei negócios com empresas sem entrar em contato. Somente entrando nas avaliações dele, eu comprei produtos e fui até o local. Por exemplo, restaurante. Antes de ir para um restaurante que eu não conheço, o que eu faço? Eu vou no Google Meu Negócio e faço a checagem para ver se realmente vale a pena, se o pessoal bem avalia, se o atendimento é legal. Deixa eu colocar o celular aqui para carregar aqui, que a bateria já está em 5%. Só posicionar aqui. Uma coisa que a gente pode também comentar sobre isso, Bordet, é que, como você falou do site, eu acho que o site... Eu trabalho com sites aqui, né, na agência, né? Certo. O site, ele é a mesma coisa que você falou do nome da questão, a questão do nome ali da empresa, né? Você comentou ali de registrar no NPI. Outra pessoa também pode acabar registrando o nome da sua empresa, daí da galera, pode acabar registrando no .br, lá no registro.br, né, por R$40. Aí alguém pega o nome da sua empresa e registra lá. Então, também, além disso, o site, ele te dá autoridade, né? Se você encontra um site seu na internet, e ele te dá mais uma forma de você captar cliente, né? Você poder mostrar o seu trabalho, seu portfólio, seja o que for, você mostrar na internet. Exatamente. Então... E também é bom também usar um site para se prevenir, né? Porque a gente sabe que as plataformas, como aconteceu recentemente, elas caem. Você tem um site, se você tem um Telegram, não falamos do Telegram também, é bom. Trabalhar com prevenção. Tem muitas pessoas que ganham dinheiro fazendo isso, comprando domínios, reservando e depois vendendo. Eu, por exemplo, como eu sabia dessa técnica na época da minha faculdade, eu trabalhava numa faculdade em São Caetano, que ela estava se tornando universidade, ela estava no processo de formatação de universidade. E quando eu fui pesquisar o domínio de /nome da instituição, eles não tinham registrado ainda. Eu falei, eu vou comprar e futuramente, se eles quiserem, eles vão ter que pagar por uns R$50 mil. É muito caro. É muito mais caro que você ir lá logo e registrar. Posso comprar 10 mil, R$100. Mas se eu cobrar o preço, imagina a faculdade tem que mudar o nome para outro, porque eu comprei o domínio e automaticamente que é para gerar exclusividade, então é possível ganhar dinheiro com isso. Então, para você evitar esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de custo, vamos trabalhar de maneira correta e pegar esses insights, ok? Então, vamos lá. Então, você tem a tarefa de criar seu Google Negócio, mesmo que o seu endereço seja atualmente residencial.
E nada impede de você pegar, por exemplo, o endereço de um parceiro amigo seu que tem um escritório. Eu não quero que apareça o meu perfil dele residencial, mas eu tenho um amigo meu que tem um escritório no prédio tal. O Domus, por exemplo, é um prédio onde eu estou hoje. Ele falou assim, posso registrar minha empresa com sede no seu escritório? Eu vou colocar, raramente eu vou ter clientes que vão visitar nem nada, mas para dar mais profissionalismo, eu vou colocar nesse endereço, ou você pode fazer um co-work. Alugar um escritório de co-work, para você deixar o seu endereço lá. Quando você tiver uma visita de fechamento, você vai levar para esse co-work, que é um escritório compartilhado. E toda vez que você vai, você paga 80 reais. Mas no lugar de levar o cara para dentro do dia que você não contrato, eu vou lá no co-work, eu quero que ele está recebendo na empresa. Então, essa é uma sacada para você te ajudar no fechamento e no planejamento estratégico da sua empresa, ok? Vamos para a terceira etapa do nascimento, que seria criar portfólio de produtos e serviços. Então, nessa etapa, você vai olhar na etapa anterior, você escreveu de serviços, mas agora você vai escrever de maneira mais detalhada. Realmente, eu vou fazer gestão de tráfego, mas eu vou fazer tráfego de negócios de tais segmentos. Eu vou fazer web design, vou fazer design, e vou fazer e quais são os subprodutos de cada um desses. Mas de um maneira um pouco, você vai parar um dia, uma hora, não, mas vou dizer, uma hora, 2 horas específicas só para isso. Você vai entrar em sites de concorrente para ver se o cara é legal, o cara não estuda design, mas eu vi que tem vários tipos de sites que eu posso desenvolver. Eu tenho um site simples, eu tenho um site mais mediano, e tenho um site mais complexo. Então, desse produto site, eu vou ter 3 produtos. E tem o quarto, que é um e-commerce. Então, você vai começar a descrever com um pouco mais de detalhe quais são esse tipo de serviço. Você vai definir preço? Ainda não. Você só vai escrever e vai documentar. E você pode já criar um portfólio que vai ser quase o seu oficial. E aí você vai mudar para a 4ª etapa, que seria comprar equipamentos e insumos de produção. Ótimo, eu vou começar a olhar, eu defini lá como ia ser a estrutura de trabalho. Eu precisaria de um computador, no mínimo, com 12 GB de memória RAM. 12 de RAM, opa, tem um de 8, dá para trabalhar? Dá, mas eu sei que eu vou ter que fazer super grade logo. Então você vai começar, você montou a estrutura do seu negócio, você já pôs o seu computador de fato agora aqui vai ser minha mesa de trabalho. Eu sentei com a opção de trabalho e você vai falar, vou precisar de uma webcam para fazer a gravação das lives, porque a câmera do meu notebook não é boa. Você vai, tem capital? Não tem? Vai começar na situação atual que você tem. Eu vou começar a fazer bolo de casa. Você tem forma para bolo? Tem um pouquinho. Você tem dinheiro para comprar? Não tem? Começa a trabalhar com a estrutura que você tem, para fazer os primeiros produtos para validar. Porque não adianta nada ir lá comprar um computador top de 4 patas em 12 vezes no cartão de crédito, mas na hora que você executar o serviço, o teu serviço não for validado. Você não vai conseguir clientela. Você tem que ver que vai ter que estudar um pouquinho mais, porque o teu negócio, você pensa que é fácil, mas é um pouco mais complexo. Então, para você não ter dado tiro, para gente gastar um investimento mais alto de início, a primeira coisa que você tem que fazer é validar. Então, você vai para a próxima 5ª etapa, que é fazer produtos ou serviços e fazer o teste de validação. Se você está com o computador, está na sua casa fazendo, você fala, Wellington, posso fazer o serviço? Não, que você está abrindo uma empresa nova. Eu estou vendo que você não tem um logotipo. Posso fazer o seu identidade visual para você? Vou dar algumas propostas? Wellington, posso fazer seu site? Faço curso de hospedagem, tudo, não vou te comprar nada. E faço, você vai pegar alguns serviços de pessoas e vai fazer para validar. No seu caso, você já prestou esse tipo de serviço, já tem serviços validados. Então, você sabe que o teu projeto é legal, que ele dá resultado e que o pessoal gosta, que o pessoal segue em si. Então, você já fez o teste e tem a validação. A única coisa que você tem que fazer é colher os depoimentos dessas pessoas, que vai entrar na parte do design. Feito isso, você fez o serviço, testou, cuidou, eu fiz os bolos, eu entreguei para meus vizinhos, para meus parentes, vendi a preço de custo de graça. Mas eu perguntar, pessoal, tá bom? O que eu quero? O que eu faço? Não ficou legal. Então você vai ver que desses 5 serviços que você escolheu, você vai falar, opa, eu vou te dar 2 serviços, porque dá muito trabalho, ou o pessoal gostou muito. Eu não vou trabalhar com e-commerce. Vou fazer web design, mas só de sites tradicionais. De e-commerce dá muito mais complexidade, eu vou tirar. Porque na hora que você descreveu, você quer oferecer tudo. Mas quando você olha essa estrutura atual, não dá para fazer e-commerce. Você vai ter que ter um pouquinho mais de ferramentas, vai ter que integrar com emissão de notas fiscais. E isso gera mais complexidade. Então, você escreveu esses produtos, mas tem. E quando as pessoas validaram,
pessoa falou, Renan, infelizmente aqui não dá para fazer essas redes sociais, você fez um trabalho filho, mas não tá legal, eu preciso que você faça umas artes melhores, mais bem trabalhadas, e você vai ver que na hora de executar, cada arte você vai gastar 1 hora para fazer uma arte para te dar 10, 15 reais de retorno, 20 reais de lucro, não vale a pena. Então, vou tirar esse serviço, não preciso nisso. Vou ficar com o tráfego pago, com gestão com criação de sites. São os dois que eu vou fazer. Vou fazer os criativos, mas só para sites e para tráfego pago. E você vai subnichando, explicando o seu de produtos para chegar naqueles produtos que realmente você quer trabalhar. Aí nós vamos para a sexta etapa, calcular o custo e definir preço, definitivamente. Aí com essas informações, eu acumulei, escolhi quais são os 5, vou trabalhar só com 2 alunos. E agora, qual é o preço que eu vou colocar nesse serviço? Eu vi que para fazer um site eu gastei 2 dias. São 2 dias de trabalho meu, eu tenho que receber um líquido, para mim, 100 reais por dia. Então, 200 reais. Para a criação de um site simples, eu vou cobrar 200. Para um site mais complexo, 3 dias, eu vou cobrar 500 reais. Porque vai ter outros custos que eu vou ter que fazer. Um site mais desenvolvido, um e-commerce, eu vou cobrar 2 mil reais. 3 mil. Então, você vai criar esse catálogo de preços, você vai calcular o custo médio de quanto você quer receber de prova-body, e a partir daí você define os preços. Se eu definir que eu quero um preço de R$100, o preço de ganhar vai R$2.500 mínimo por mês. Então, qualquer serviço que eu fizer que durar um dia, me dá de retorno R$100. Aí, a partir daí, você fala, opa, se eu fazer 2 artes criativas, que eu demoro um dia inteiro, eu tenho que cobrar 50 reais cada uma. Opa, se eu consigo fazer 5 criativos por dia de arte dedicado, então eu sei que eu posso cobrar em cada arte 20 reais, que me dá 100. Então, a partir dessa métrica de salário diário, você consegue fazer a métrica de quanto você tem que cobrar no mínimo no serviço. Porque tudo que exceder esse valor já é lucro da sua empresa. Todo empreendedor tem que saber que ele tem lucro como prolabore, tem prolabore, que é o salário dele como empregado da empresa dele, quando ele trabalha, e ele tem lucro da empresa. Então, eu sei que 2015 eu pago todas as minhas contas de casa e mantenho o padrão de vida. E tudo que exceder 2015 de lucro é o dinheiro que vai para o caixa da empresa. Então, supondo que você tem 2.500, pagou o seu salário e sobrou R$1.500. Opa, não, sobrou R$1.500, eu vou pegar para mim. Não, você vai fazer um caixa para a sua empresa e vamos lá, 3 meses você tem R$5 mil. Agora, 3 meses eu vou escolher se eu vou pegar esse dinheiro ou eu vou comprar para mim como retirada de lucro, para mim comprar um carrinho, dar entrada no carro, comprar algum evento que eu vou fazer, ou se eu vou pegar esses R$5 mil e vou melhorar os equipamentos. Então, eu vou comprar um computador melhor, vou comprar um tablet que eu posso fazer tal tipo de serviço. Ou não, que esse caixa dá para contratar um funcionário a mais e pagava R$1.000, R$1.200, que é o salário do funcionário. Eu consigo pagar 3 vezes o salário dele. Então, nesse período, eu consigo correr para os clientes, delego a função para ele e vou meter as vendas. Então, você vai fazer estratégias. Se o dinheiro aplicado por você vai dar mais retorno financeiro do que você aplicando na sua empresa. Então, essas duas, fazer essa misturação. Feito isso, chegou na segunda etapa do nascimento. Tudo isso praticamente você já tem, mas de maneira organizada e planejada, intencional. As coisas foram mais reativas do que proativas, de você criar essa situação. E agora, no desmame da empresa, que é a primeira etapa do desmame, que é colher provas, depoimentos. Como você já prestou serviço, o serviço é bom, eu já te dei o meu depoimento que está lá no seu site, que é o depoimento MR4 do incorporador, como você deu também para a confeitaria, de tráfego, serviço que você chegou a prestar. Então, tem 2 empresas diferentes que você gerou serviços que te geraram depoimentos. E a vantagem é o seguinte, você colher esses depoimentos e pedir para as pessoas, entra no meu Google Meu Negócio, estou colhendo essa avaliação lá, Wellington, você gostou do meu serviço? Deixa uma avaliação para nós lá. Ou se tem alguma coisa que você não gostou, me avalie agora, para dar tempo de eu corrigir, e depois, se eu fizer o serviço, pegar o serviço perfeito, aquilo que você me pediu, ou a mais que você pediu, você vai lá e deixa o seu depoimento. Porque esses depoimentos nas suas páginas, no Facebook, no Instagram e no seu Google Meu Negócio, é o que vai te fazer venda assim você vender. Você vai sofrer venda. As pessoas vão te ligar já querendo te contratar. Por quê? Quando eu entrei na página sua do seu site, caraca, já me vendeu para mim. Eu vi que o serviço é bom. Ó, quanto custa então o serviço? Tá bom, quero fechar com você. Você não vai precisar nem argumentar, não, que o meu serviço é bom, que eu faço isso, não. Pergunta para o cliente, não precisa, porque eu já vi.
Perfeito? Segunda etapa do desmame. Essa etapa do desmame é quando o seu filho começa já a andar sozinho. E você não precisa mais ficar com ele no colo. Quando ele começa a comer sozinho, começa a falar, quando a sua empresa começa a andar de uma maneira que, se você quiser tirar 1 semana, 2 semanas de folga, 3 semanas, a sua empresa consegue funcionar. Enquanto você ainda está sendo, por exemplo, só você, eu, como que eles chamam de, quando é o eu, empresa, não é empresa, eu, empresa, você, empresa, você ainda está amarrado. Mas eu estou dando um planejamento para que você consiga se duplicar e se desligar da empresa para que ela continue andando. Quando você está com ela, a empresa pode andar mais rápido. Mas quando você estiver ausente, ela continua andando. Não uma velocidade tão rápida como você está, mas que ela continua andando. Entendeu? Então vamos lá. Segunda etapa seria a criação de fichas técnicas do seu portfólio de produtos definitivos. Na hora que você vai calcular as fichas técnicas, você vai saber, opa, quanto tempo demora para fazer um site simples? Quanto tempo demora para fazer um site médio? Quanto demora para fazer um site e-commerce? Quanto demora para fazer gestão de tráfego de uma campanha? Você começa a fazer a detalhamento, quanto tempo, qual o processo, que a partir daí você vai começar, ser 3 horas, 1 hora de serviço, então é R$100 por dia, R$100 por dividir por 8 horas de trabalho, dá R$13 a hora minha de trabalho. Eu gastei para fazer serviço 2 horas, então no mínimo o serviço tem que cobrar 26. Então, é custo de produção. Mas como eu quero um lucro da minha empresa de 30%, eu tenho que cobrar 30% a mais do valor. Então, você vai criar uma métrica de qual é a lucratividade que você vai querer da sua empresa. E de lá define preço. Opa, contratei funcionário. Então, o meu custo de produção tem que cobrir esses 1.200. Esses 1.200 eu vou dividir aí por 44 horas semanais, vai 200 horas de serviço. Quanto vou ter que aumentar a mais? Vou ter que aumentar R$10 a mais por hora de cada serviço público, cada hora de trabalho. Então, você consegue ter métricas a partir da criação de ficha técnica. Para saber que, senão, eu não vou cobrar só R$5 a mais. Na verdade, você está pagando lucro do funcionário. Está tirando do teu lucro, ou do teu colaborador, para pagar um funcionário. Porque você não colocou isso no preço dos produtos. A criação de ficha técnica funciona para serviço e para produtos. E precisa ter de cada um dos serviços. Para você ter parâmetro de comprar preço. Opa, vou pegar um projeto que demora 5 dias. Então, eu sei que para 5 dias de trabalho eu tenho que cobrar X valor. Porque está aqui. E na hora da criação de ficha técnica, ainda mais para nós no ramo de alimentação, chega uma hora que eu faço a ficha técnica. Não, esse produto demora 5 horas para poder fazer. Para me dar só R$10 de lucro, eu corto esse produto. Estava lá no meu portfólio, na etapa anterior. Eu vou contar. Agora eu faço. Ou eu compro um equipamento, ou eu melhoro o processo que me faça esse produto me fazer mais rápido para valer o custo-benefício de fazer, ou eu tiro. Igual com a minha mãe, nós fazíamos salgados, coxinhas, quando começamos a confeitaria. Era tudo manualmente. Nós fazíamos, ficávamos terça, quarta, quinta e às vezes até sexta-feira, enrolando para rolar, fazer 4, 5 mil salgados na mão com os funcionários. Parava tudo com a produção, quando tinha encomenda de bolo, fazia. Quando não tinha, estava fazendo salgado. Eu falei, mãe, nós vamos tirar salgado, ou compramos uma máquina sem salgado, porque não vale o retorno que precisa. Não, vai ter uma máquina, mas o custo é até R$30 mil, né? Mas será que você vai conseguir pagar? Eu falei, mãe, se nós compramos uma máquina de salgado, um funcionário a menos que nós tivemos da confeitaria, paga o custo do equipamento, a parcela de R$1.000 do equipamento. Mas será? Fomos atrás, compramos equipamentos, parcelamos equipamento. Batata, sabe quantas vezes por semana desligava, quantas vezes por mês desligava a máquina de salgado? 1 dia, 2 dias. Um dia nós preparávamos recheios, as massas, deixei no outro dia nós operávamos a máquina e fazia 20 mil salgados. Com 3, 4 horas que a máquina estava funcionando ligada. E nós, dos funcionários que nós tínhamos lá para fazer salgado, acabamos dispensando um, porque ficou com mão de obra ansiosa, ficou só para bolo, e nós conseguimos potencializar a venda somente dos bolos. Aí, fazer mais propaganda, conseguimos colocar produtos novos, colocamos taças que deram muito certo, e depois eu abri uma nova unidade. Porque aquela minha máquina de salgado abasteceu 2 unidades, não só uma. Se eu abrisse mais 4, 5 unidades, aquela máquina daria conta de abastecer 4, 5, 6 unidades. Um investimento que se autopagou. Mas isso, eu tive que fazer ficha técnica por preço para verificar se vale a pena ou não. Aí nós vamos para a quinta etapa, que seria a terceira etapa, fazer fotos e filmagens de produtos e serviços para publicação. Agora, quando você já está na etapa de fazer os produtos ou fazer o serviço para validação, o que eu peço para vocês? Já registre, tire fotos, registre os momentos do preparo do seu produto ou do seu serviço fazendo.
No seu caso, você tem vantagem, o seu produto já é digital, então você consegue colher as provas. Você, mesmo serviço que você faz para terceiros, está publicando na sua página. Você está publicando na tua página, no teu site, nas tuas páginas virtuais, que geram autoridade. Olha que site bacana que ele fez, olha que foto legal, olha que postagem. Você pega o resultado do tráfego pago, ó, investi R$10 e voltou 150 cliques para o WhatsApp do meu cliente da minha loja. Olha a conversão. Você pega esses dados e aplica lá. Porque quando entrar na tua página no Market 7, putz, que legal, você tem resultado. Eu tenho minhas provas aqui para te dar, que já te dei já, para você colocar. E é por isso. E hoje eu falo, eu super indico o Renan, porque ele sabe o que faz. Até hoje, meu irmão, você ele já estava me monitorando aqui, já no serviço interno meu. Então, tráfego de fazer fotos e filmagens de produto. E é muito legal você fazer filmagem de você trabalhando. Galera, eu estou hoje aqui fazendo um serviço de tráfego, e olha que bacana, eu investi 100 nesse tipo de anúncio, e eu captei 2.000 cliques no site. Esse site, 120 foi para o WhatsApp. Olha o poder do tráfego. E esses vídeos, você falando, interagindo com o teu público, está te dando mais autoridade, você salva mais destaque do teu Instagram ou do teu Facebook, e automaticamente é mais autoridade do teu produto. Então, são ferramentas que te fazem para vender para você sua venda. Aí nós vamos para a quarta etapa do desmame, que seria definir estratégia de vendas. A maioria das pessoas empreende, mas não define nenhuma métrica ou uma estratégia de marketing, de como você vai promover o seu serviço, o seu produto. Então, agora não, nessa etapa você vai fazer. Qual vai ser o principal meio de campanha de marketing? Através do tráfego pago, impulsionamento. Só a segunda modalidade, indicação. Porque eu já tenho uma carteira de 10 clientes, desses 8 clientes que eu tenho, eu vou pedir para cada um deles me indicarem 3 clientes. Eles me indicavam para 24 clientes. E a agência dá capacidade? Não, eu e minha esposa hoje temos como capacidade de atender 15 clientes. Então, cada um indica um. E quando o teu cliente indicar um, você vai dar um serviço de bonificação. Se indicar uma pessoa, eu vou fazer um upgrade, vou fazer uma página nova para o seu site, eu vou fazer uma campanha de tráfego pago, uma landing page para um produto seu serviço, de cortesia por indicação. Então, você vai gastar 2, 3, 4 horas e vai recompensar o teu cliente, que vai fidelizar ele mais ainda e automaticamente vai ter um cliente novo para trabalhar. Então, essa é a sacada de quando você realmente descreve quais serão suas estratégias de marketing. Opa, que nem usamos de alimentação, uma estratégia funciona muito. Cartão fidelidade. E compra 5 quilos de bolo, você segura esse brinde. Que todo estabelecimento, na minha opinião, todo estabelecimento teria que ter esse cartão fidelidade como obrigação. Que é o jeito de se amarrar o cliente, por exemplo, o cabeleireiro. Eu falei, como cabeleireiro, você precisa ter o cartão de fidelidade? Parabéns. Por que você não me deu antes? Depois de 5 cortes de cabelo que eu fiz com ele, que eu fui dessa estratégia para ele, ele falou, mas eu tenho aqui. Por que você não vai? Que nós vamos para todo mundo, eles esquecem. Eu falei, então não aplica a prática. Porque se eu não tenho, por exemplo, eu tive dias que eu preguiça de ir até o centro cortar o cabelo, porque eu tenho cabeleireiro do lado da minha casa. Que eu dou uns passos. O corte de cabelo é tão bom, mas como eu estava com uma certa preguiça de andar um pouco mais, pegar o carro e trocar pé para lá, fui a pé. Ele perdeu um dia de corte meu. Ficou um mês sem minha vida, eu ainda não sou. Quantos clientes fazem isso? Vários. Então, por esse motivo, você tem que fazer essas estratégias de fidelização para você potencializar o teu negócio, amar o teu cliente e ficar encantado. Pô, eu vou dar um corte de cabelo de presente no dia do aniversário dele. Ou no dia do aniversário da empresa do meu cliente, eu vou fazer um criativo de presente. Meu, se amar, cliente camarada, só a marca serve disso. Então, essa estratégia, você já tem que ter escrita para isso virar prática para a tua equipe, para a tua esposa, para os teus prestadores de serviço, entender que essa política você tem que trabalhar baseado nisso. Feito isso, definindo a estratégia de marketing, nós vamos para a sexta etapa, que é o desmame, é a inauguração oficial da sua empresa. É onde você vai colocar a tua empresa para o mundo, para ver. No teu caso, você já começou, você inaugurou a tua empresa, mas já com produtos que você prestou como autônomo, como prestador de serviço individual. Então, você já colocou sua página, já pegou materiais dessas empresas e colocou, e fez. Mas qual foi o erro? Você não gerou uma expectativa antes disso para a empresa. Que era melhor fazer o quê?
fazer a publicação da tua empresa, chegar para a tua página, para o teu pessoal, da tua rede, pessoal, a partir de segunda-feira, semana, dia 1º de outubro de 2021, vai ser a inauguração da marca da agência Max 7. Eu vou fazer um eventinho até em casa, vou datar o escritório, eu quero chamar vocês só para comemorar comigo a abertura oficial da minha empresa. Eu vou alugar um escritório de cowork, algum lugar, gera uma expectativa. E você vai ligar para alguns amigos que são donos de comércio. Vamos comer comigo uma pizza em casa mesmo. Você pode estar vendo na sua própria casa. Só quero comer com vocês que é uma nova fase da minha empresa, um negócio. Vem para cá, vou fazer um jantar em casa para chamar vocês, uma noite da pizza, só para que vocês comemorem uma nova fase da minha vida de empreendedorismo. Porque nessa aqui vai 5, 10 pessoas que eu já comprei para comer uma pizza, deles 3, 4 tem negócio. Desses outros 4, 5, 6, tem amigos que têm um tipo de negócio. Eles têm amigos que têm negócio que precisam de serviço. Isso que você entrou, você compartilhou o teu sonho, o teu projeto, você fez uma campanha de lançamento. Você deixou as pessoas engajadas e quando vem o seu jornal de emprego, a pessoa fala, olha que site legal, no dia se apresenta, pessoal, olha que site, olha como ficou, o que vocês dão de opinião? Tá tudo bacana? Tá? Então, ó, vocês 4, me prestigiam. O preço desse serviço custa R$1.000, mas para vocês eu vou fazer R$500. Se vocês me derem a honra de participar. Do outro, vocês que me indicarem aqui, eu pago uma outra pizza e mando para sua casa, só porque tem indicado para um amigo. Mas é o que eu preciso. Mas amigo que é amigo de início, eu não cobro nada, me ajuda. Não é aquele que chega no dia de inauguração com 50% de desconto. Não, vou lá para a primeira edição de caixa e aqui vai fazer. Então, para todo tipo de negócio, uma da que eu falo, tem um livro que eu gosto muito, que fala A Chave Mestre do Universo. Qual que é a chave mestre para você ter uma vida próspera? Network, relacionamento. Então, você vai montar o teu negócio, você vai fazer atividade de negócio de casa, chamando as pessoas que você sabe que vai ter esse negócio. Ah, mas não é interesse. É interesse. Tudo na vida é interesse. Jesus Cristo morreu na cruz por interesse. Qual é o interesse de Jesus Cristo morrer na cruz? Para salvar a tua alma, para me salvar o mundo, salvar vocês que estão assistindo essa live. Então, tudo na vida é interesse. Ah, eu tenho um interesse. Tudo na vida é por interesse. Mas que seu interesse seja bom. Muito bom. Então é isso. É interessante. Ainda mais você que é pregador da igreja, você tem uma influência, um network muito forte na igreja. Todos os pessoal da sua igreja sabem que você trabalha com isso ou não? Duas coisas interessantes aqui. Que você falou que o network ele é totalmente necessário, é através dele que as coisas acontecem. Hoje eu só estou aqui com a Market 7, eu só estou aqui fazendo o que eu faço, porque as portas foram se abrindo através de pessoas, né? Como você falou no início da live, para quem não estava no início da live, eu comecei vendendo paçoca. E aí um amigo em comum nosso me conheceu, ele me chamou para trabalhar na empresa dele, para fazer um freela lá. Eu fui fazer o freela, ele me passou para você me passou para a MR4 Incorporadora. Assim as coisas foram acontecendo e eu cheguei aqui onde eu estou, né? E é interessante porque as coisas só acontecem quando você se movimenta, né? Então, se eu tivesse ficado parado em casa, esperando alguma coisa acontecer, se eu não tivesse saído para vender paçoca, a gente não estaria aqui agora conversando com essas pessoas e conversando sobre negócios, né? Exato. E a outra coisa interessante que você me falou, né, que você perguntou sobre a questão da igreja, eu voltei a morar aqui no Pará, né, recentemente, né? Estou aqui desde dezembro do ano passado e comecei a congregar numa igreja nova e lá, assim, eu acho que 80% do público é empreendedor, advogado, enfim, tem loja de roupa, enfim, os mais variados nichos. E eu ainda não tinha aberto totalmente isso para as pessoas lá. Onde eu fiquei sabendo que a maioria do público é um público que tem, sim, negócios próprios. E está aí uma oportunidade para poder oferecer meu serviço. Está aí a oportunidade deles também para oferecer os serviços deles. Por exemplo, eu preciso de uma advogada, por exemplo. Tem uma advogada na minha igreja. Eu preciso de uma advogada para poder cuidar da minha papelada dos contratos, né? Enfim. Então, cara, network é essencial mesmo. Show! Ó, essa foi a 5ª etapa e a última para finalizar. Perfeito, sua empresa já está funcionando, você inaugurou, já tem clientes para trabalhar. Mas vem a última etapa, que já é uma etapa que ela é a de eterna, enquanto a tua empresa existir, que é a fazer o controle financeiro e o ciclo PDCA. Você tem que administrar as finanças da sua empresa para saber
para ter métricas, se você está crescendo, se está prosperando ou não, para ver se você pode ampliar o seu negócio ou não. Então, esse controle financeiro você tem que fazer desde o início. A maioria das empresas não fazem. Eu comecei com a minha mãe, com o controle financeiro da confeitaria dela. Minha mãe ficava automaticamente 100% na parte operacional e eu ficava no administrativo, no atendimento ao cliente. Então, eu comecei a fazendo. Mas quando eu saí da unidade da minha mãe, ela não fazia mais controle financeiro da unidade dela. Ela fazia controle de entradas numa agenda, mas ela nunca somava. Eu falei, mãe, quanto você vai durante esse mês? Ah, não sei. Mãe, não sabe. Sabe que paga as contas, sabe que sobe dinheiro, guarda, mas sem uma métrica. Por quê? Ela ficava mais na produção. Eu já, quando abri minha unidade, que eu me vinculei da minha mãe, abri minha unidade no centro, eu já fazia o controle financeiro, mas não completo. Eu só fazia das minhas entradas. Eu não fazia o controle financeiro das minhas despesas. Mas por quê? Dentro da unidade eu era tudo. Eu estava na produção, era eu empresa. Eu estava em todas as etapas. Então, eu sabia que sobrava dinheiro no caixa, mas eu sabia quanto faturava, porque eu botava meta de faturamento. No primeiro mês eu quero faturar 30 mil, no segundo mês 50, no terceiro mês 70 mil, no quarto mês 80 mil. Ou quando chegou no meu quarto mês, eu bati 100 mil faturamentos, que a minha meta era 70, ou quase que a gente consta. Eu deixei minha mãe faturando a unidade dela, com 2 anos de confeitaria, um espaço menor, faturando 45, 50 mil. Quando eu fui para a minha unidade própria no centro, uma unidade maior, e com risco, com 5 mil reais de capital para abrir uma unidade no centro, eu gastei 100 mil reais para abrir a unidade, mas comprei equipamento parcelando com um fornecedor de 24 parcelas, fiz empréstimo no Banco do Povo de 20 mil reais e parcelei 60 por 20, 40 parcelas. Eu fiz vários levantamentos para juntar, para conseguir fazer. Paguei no cartão de crédito, parcelando, para fazer empresa pagar. E no terceiro mês cheguei no ponto de equilíbrio financeiro, que eu estava planejando para 3 meses no ponto de equilíbrio financeiro, cheguei no terceiro, e no quarto mês eu bati minha meta de 100 de faturamento. Surreal. Primeiro deu. Segundo lugar, foi a estratégia de marketing que eu apliquei. E uma das principais estratégias de marketing foi o tráfego pago no Facebook. Na época não existia Instagram ainda. E foi o que Deus fez me levantar. Então, eu defini. Eu tenho dentro da estratégia da mentoria, que eu vou dar para você precisamente, que dentro do marketing, essa estratégia de marketing, eu sou apaixonado por marketing de diferenciação. Cara, se você for para ser uma agência igual a demais as outras, perfeito, tudo bem, bate palma, você vai trabalhar. Mas quando você pegar algum produto, algum serviço, alguma coisa que você faz de maneira diferente, que é o marketing de diferenciação, aí se encontrou a galinha de ovos de ouro da tua empresa. Aí eu falo com orgulho, ele é um mentorado meu, porque ele utiliza o marketing de diferenciação. Ele tem ou um serviço, ou uma forma de atendimento, ou uma estrutura de empresa que é único, e que cria a vinculação dele. Quando eu olho para a marca que se serve, eu vou lembrar de tal coisa, de tal tipo de serviço, que é dentro do brand nós chamamos, é o que gera memória e significado. É o que eu estou fazendo. Hoje eu estou tentando apresentar para vocês uma nova roupagem de mim, do Wellington Bordelli, que é um mentor, um professor de empreendedorismo prático, de início. Então, estou fazendo todo dia no conteúdo, gravando essas lives aqui, ajudando vocês, só para vocês, na hora que vocês ouvirem, que puramente eu estou falando de Wellington Bordelli ou de Bordelli, lembrar automaticamente. É um cara que ativa pessoas com empreendedorismo. Então, é isso que eu estou fazendo que é uma coisa diferente. Não tem ninguém no Brasil, até agora que eu conheço, que ensina empreendedorismo de início, o raiz, que é a primeira base de um negócio, que é uma etapa, um passo a passo para as coisas funcionarem de maneira correta. E é por isso que Deus me ativou esse propósito. Eu estou compartilhando coisas que eu aprendi, parte na administração, parte com cursos do Sebrae, parte com cursos externos, e muito mais com mentores na vida prática. Quando eu comecei a empreender, que eu vi que não fiz isso errado, eu não sabia disso na administração, não sabia disso no Sebrae, não me falou isso. O meu mentor de negócio lá, que é dono também de comentaristas, não me falou sobre isso. Eu aprendi errando. Então, para vocês não errarem quanto eu errei na arte de empreender, eu estou compartilhando com vocês esse meu conhecimento. Eu falo, hoje todo mundo que eu faço uma live dessa, eu apresento, ele sai com a cabeça formigando de coisas que ele precisa organizar, fazer. Eu sei que você vai passar uns dias, uma semana, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que planejar isso, e vai mudar. Mas agora, na correria do seu dia a dia, pode ser que você não consiga fazer. Por isso, eu estou dando uma mentoria presencial. Que se isso der certo, se eu ver que as pessoas me pedirem mais, uma vez por mês eu faço essa mentoria presencial. E automaticamente vocês vão pegar um sábado inteiro, das 9 às 17 horas, 7 horas de trabalho, de mentoria, para deixar a sua empresa 100% formatada em todos os processos. O resto é só você trabalhar e executar, que o resultado vem.
Nenhuma empresa fale. Quem fale são os donos dela. Nenhuma empresa foi feita para fechar. Se ela fecha porque você não soube trabalhar. Se tem pessoas que prosperam no mesmo ramo que você e você não conseguiu fazer, a culpa é sua, não do mercado, não da empresa. Então, a primeira coisa na arte de empreendedorismo, eu já estou ensinando vocês uma metodologia para vocês formatarem o negócio. Mas a primeira coisa que tem que ser formatada é você. Você, Renan, tem que fazer uma análise da sua vida. Saber, opa, no que eu sou bom, no que eu sou ruim. O que eu preciso fazer para corrigir meu defeito? O que eu tenho de bloqueio interno? Eu tenho um bloqueio aqui de auto reconhecimento. Eu não acredito em mim. Então, essa é a primeira coisa que tem que fazer. O que eu vou fazer para corrigir esse meio de auto que eu tenho, que eu não acredito em mim mesmo? Tem como corrigir? Tem. Vai ler livros que falam sobre isso. Como desenvolver esse lado para você acreditar. Quais são? Vou passar com um psiquiatra, com um psicólogo, que me ajude a tratar esse meu bloqueio, saber a origem dele para eliminar. Então, quando você começa a identificar o que vocês têm, eu tenho um bloqueio, por exemplo, meus pais, ou fui abusado quando eu era criança, e isso me dá medo de arriscar. Então, você tem que descobrir internamente aqueles que são seus bloqueios e elimina. E um cara que me desbloqueou, eu, graças a Deus, tive poucos bloqueios, mas eu ainda tenho alguns que eu estou eliminando, mas o que foi um mentor para mim é Pablo Marçal. Pablo Marçal foi um homem de Deus, um homem de negócio que é do digital hoje, muito forte. Ele tem um método IP, que é Identidade e Protocolo, que é utilizar essa linguagem do digital para a pessoa. Se eu não me corrijo primeiro, tudo que eu vou fazer automaticamente é reflexo da minha pessoa interna. Então, meu negócio não vai ser tão bom porque eu não sou tão bom. Então, se você conseguir organizar a sua casa primeiro, a sua estrutura como um mentor, acreditar, eu preciso arrumar isso, eu não sou bom com relacionamento, eu não estou precisando acertar isso aqui da minha parte, pessoal, eu organizo isso em uma semana. Uma semana você organiza a sua vida pessoal. Eu tenho um propósito. Não é que você não organiza, mas você já tem caminhos. Preciso me acertar com 3 pessoas, eu preciso parar de ter medo, eu tenho muito medo, então eu vou ler 3 livros, ou todo dia eu vou ler, eu vou pegar esse cara que é Augusto Cury, que fala sobre isso, ou o Thiago Brunet, que é um cara que fala sobre saúde, inteligência emocional. Eu tenho problemas de relacionamento com a minha esposa, vou pegar Cláudio Duarte, que eu tenha mentores para algum problema que você quer resolver. Eu, por exemplo, quando levei o golpe da confeitaria, eu estava quase entrando em depressão, porque minha principal fonte de renda, minha esposa, tinha pedido conta do emprego para dedicar, eu estava me afundando em depressão. Eu falei, como fazer? Eu tive um mentor que me salvou. Deus foi meu primeiro, sempre será o meu maior, mas Deus me colocou no caminho para uma pregação de Thiago Brunet. Quando eu entrei aquele homem lá que eu comecei a ouvir, o cara tinha passado pelo mesmo vale que eu. Tinha quebrado uma empresa devendo milhões. Eu devendo alguns milhares, o cara devendo milhões. Deus transformou a vida dele, porque ele entendeu que tinha que fazer tais ações para corrigir, e o cara me tirou da depressão. Graças a Deus, eu cheguei a entrar, mas eu estava quase. E eu aprendi a amar aquele que me perseguiu. Por quê? Eu tive mentores, pessoas que me direcionaram e me deram o caminho. E é o que hoje eu falo para vocês. Tem bloqueios em vocês precisam corrigir. Precisam se corrigir internamente para os seus negócios prosperarem mais. Pode ser que vocês com seus bloqueios, todo mundo, eu, como tive vários bloqueios, eu prosperei mesmo assim. Mas se não tivesse, que ia prosperar muito mais. Imagina você. Então é isso, meu irmão. São as 18 etapas do método CND, que é tarefa para você executar, que dá para fazer em um dia. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fiz que você até me ajudou a fazer parte da edição, que é fazer uma confeitaria de bolo caseiro de um dia. Que automaticamente eu fiz no começo do dia, criei um nome, identidade, fui no mercado, comprei os produtos, utilizei as formas, os equipamentos que eu tinha em casa, fiz anunciei no Facebook, fiz um tráfego pago, impulsionamento, consegui clientes, fiz vendas e tive lucro no primeiro dia. Uma empresa 100% organizada. Então, essa mesma agência que eu estou falando para vocês, você consegue fazer um dia. Da parte de manhã, você fez toda a parte da concepção, seu produto, e começou a ligar para alguns amigos, você entrou. Por exemplo, eu tenho um parente meu que tem uma empresa, uma escola musical, mas que quando eu entrei na rede social desse dia, eu vi que ele não tem logotipo criado. Tem a junção do nome da escola, tudo mas com identidade. Aí você entra a capa do Facebook uma coisa, o logotipo não tem. Falei, opa, se eu sou na área digital, tia, tudo bem, tio? Posso fazer essa identidade visual, não vou cobrar nada. Só vou fazer, se você gostar, vou fazer 3 modelos. Se você gostar, publica aí, depois você me dá um depoimento. Então você pegou 2, 3, você criou, mandou, você fez justamente essa parte, estruturou, conseguiu montar e no final do dia
criei um portfólio de produtos. Ó, gostaram, já criei a avaliação, já criei minha página no Face, no Instagram, no Google Meu Negócio, publiquei, eu vou fazer propaganda para 5 amigos meus que têm negócio. No lugar de cobrar R$500 deles, no primeiro mês eu vou cobrar R$100 de cada um. Pelo menos eu ganho R$500 no mês, eu tenho 5 pessoas que eu consigo atender. Por quê? Planejamento de um dia, começou organizado, com uma métrica, com um passo a passo. E agora eu quero a sua opinião. O que você acha dessas 18 etapas, Renan? É funcional ou não? É funcional e é extremamente necessário, né? Porque a gente não tem uma escola de empreendedorismo no Brasil, a gente não tem um passo a passo assim definido. E a gente deve ter falado aqui algumas coisas que eu nunca tinha ouvido que era necessário, e a galera aqui também nunca ouviu que era necessário, não. E uma coisa que eu percebo, assim, o final desse processo é que eu posso usufruir daquilo que a minha empresa está me proporcionando. Eu posso usufruir do que eu construí, eu posso tirar uma folga, que eu acho que é o pensamento de qualquer empreendedor. Mas pela falta de processo, pela falta de conhecimento, o empresário brasileiro, que é onde eu moro, eu conheço a galera daqui, por exemplo, muitos dos meus clientes, eles estão presos ainda no negócio. Eles estão lá diariamente presos ao negócio. E eu ouvi certa vez um grande empresário brasileiro falando que enquanto você está no negócio, não é um negócio. O negócio só vira negócio quando você sai e ele caminha sozinho, sem você estar lá. Então, eu espero, esse é o alvo, o maior alvo, é de fazer o negócio, como você disse, é um filho que ele vai andar sozinho. Perfeito. E uma coisa que eu aprendi depois que eu perdi a minha principal fonte de renda, quando eu levei infelizmente, aquele golpe lá, quando eu vendi minha unidade com uma franquia pronta e acabou não seguindo o processo, me pagou 1/3 do valor e eu fiquei sem renda, foi que eu nunca mais vou depender de uma única fonte de renda. Eu preciso ter 3 fontes de renda, 3 empresas, 3 negócios diferentes, porque se uma me quebra, eu tenho outras 2 que seguram. Mesmo que uma delas seja mais ativa e outras 2 menos ativas, tem uma renda menor. Mas só que quando uma quebra, tem outras 2 que seguram. Então, qual que é o teu próximo passo? É deixar a tua agência 100% formatada e já conseguir o ano que vem adiantar um segundo ramo de negócio que você vai trabalhar. Um segundo negócio que você vai ser sócio, que você vai agregar, que seu conhecimento é tão forte que você dá para se vincular. E automaticamente você consegue ter uma renda que contém aquela segunda. Que uma dessas segundas fontes de renda que você já tem, que você sabe, que você trabalha comigo com prestação, por exemplo, agora dos projetos de infoprodutos. Que toda vez que você trabalhar dentro do processo da agência, que eu também tenho uma agência de marketing, mas a minha agência de marketing digital ela é especialista em lançamentos imobiliários e lançamento de expo. Nós estamos preparando, organizando essa agência para isso. E o que acontece? Quando tiver esses lançamentos, quem vai ser o meu gestor de tráfego? Renan Martins, Market 7. Aí ele vai escolher se ele vai querer que eu seja um cliente da Market 7 ou se eu vou ser um cliente de Renan Martins, que é o segundo braço dele. Porque a agência não pode se misturar com outro tipo de negócio. Então ele vai criando essas vendas paralelas de negócio para fazer funcionar. Então, já ficou como desafio essas 21 etapas para você colocar em prática, já ficou como desafio para você já ter uma ideia de um segundo negócio, de um terceiro negócio que você vai ter. Porque quando você já trabalha com essa mentalidade de ter um segundo, terceiro, se eu tivesse essa mentalidade na confeitaria quando eu estava no primeiro ano, que eu estava bombando, o que eu teria feito? No segundo ano, eu já teria abrido uma segunda fonte de renda. Uma loja de eletrônicos, que é outro ramo que minha família ganha muito dinheiro. Eu estava capitalizado, eu montaria, porque automaticamente, o ramo de alimentação está em crise, como aconteceu com a pandemia, o mercado de eletrônicos bombou, porque o pessoal não tinha dinheiro para comprar, não, investia dinheiro para fazer. Mas eu tinha que consertar os aparelhos que quebravam. Então, meus tios, minha tia, meus primos que têm as lojas, nunca ganharam tanto dinheiro. Se eu tivesse focado na época, eles já me falavam disso, eu tinha prosperado. Depois que eu levei o golpe, eu fui para o mercado de eletrônicos. Ganhei dinheiro, sustentei minha casa, mas aquilo não queimava o meu coração. Então, por isso que eu não foquei nele. Foquei no mercado de incorporação, o mercado imobiliário, que é o mercado que eu vejo mais potencial, me dá uma qualidade de vida melhor, mas eu não descartei o eletrônico. Ainda tem uma fonte ainda de renda que cai recorrente de eletrônicos. Eu pretendo ter uma outra empresa para esse ano específico. Mas para isso eu estou fortalecendo o digital, que na minha prioridade é tão bom quanto o mercado imobiliário. Por isso agora eu estou com vocês no digital,
passando esse conteúdo, me ajudando a escrever meu livro, para, de fato, validar essa metodologia, ajudar vocês para futuramente ser um mentor profissional, um palestrante profissional de empreendedorismo Born to Be. Imagina? Então, é um prazer estar aqui com você, Renan, te compartilhando, pegando Valeu. compartilhando sua jornada empreendedora, que o pessoal vai vir ouvir muito falar de você, porque você é um moleque, Amém. um homem já agora, já não é mais um moleque, se casou agora, quase um pai de família. Quando você vai dar um herdeiro aí para nós? Um herdeiro aqui para esse braço. Quando você vai ter? Quando tá no planejamento aí de ter um herdeiro, de ter um filho? Eu quero que a Market 7 voe mais alto e a gente vai emplacar o Joshua. Sim, aí sim. Eu já não tive essa paciência, não. Eu, quando já estava empreendendo, casei com a Aline, quando eu casei em 2014, meu sonho era ser pai. Eu tinha já meu negócio, mas o desejo de ser pai era tão grande, eu vou empreender e ter o desafio de ser pai ao mesmo tempo. Deus me abençoou com o Miguel, depois de 2 anos a Mica. Você tinha quantos anos quando empreendeu? Se eu não tivesse filhos, eu tinha prosperado muito mais. Mas o desejo de construir uma família era maior do que de ter uma empresa próspera. Então, eu trabalho um pouco mais, perdi um pouco mais de cabelo, mas é o preço que se paga, que o meu sonho é maior. Eu não queria deixar esse mundo sem ter uma família. E eu prefiro que meus filhos cresçam comigo mais novo, porque quando eu chegar com 50, meus filhos já estão maduros, já estão casados, independentes, eu posso ter um segundo momento de lua de mel com a esposa, viajar sem aquela preocupação de ter filhos pequenos sendo criados. Então já fica com vontade para ti aí também. Mas você não vão. Você começou com quantos anos a empreender? Você começou com quantos anos a empreender? Eu comecei a empreender. Meu primeiro empreendimento foi com 17 anos de idade, um salão de cabeleireiro. Aí a Bordelli mesmo, o mais pesado, veio com quantos anos? Com 28. 28. Eu comecei aí uns 2 anos mais novo que você aí na Market 7, né? Eu tô com 26. Que show, que show. Aí eu fui estudar, né, para depois querer pensar que tinha que estudar para empreender, para ter mais conhecimento. Mas eu vi que, contrário, se eu tivesse empreendido antes de entrar na faculdade de administração, minha vida financeira seria totalmente 8. Porque a faculdade, você pensa que vai aprender muita coisa prática, não. Você é uma academia de te formar para ser absorvido pelo mercado de trabalho e ser alienado. Quando você vai empreender, você vê que você é livre, que você tem, não desestimulando quem está estudando, mas se conseguir empreender e estudar em paralelo, perfeito, mas se você conseguir aplicar o seu conhecimento direto para conhecimento específico daquilo que você quer atuar, pode ter certeza, vai ter muito mais potencial. Renan, então agora vou ter que desligar que a hora já está tarde, nós temos compromisso à noite, nós temos trabalho aqui de tráfego pago ainda para fazer, né? É verdade. Então tá ótimo. Bom, obrigado, meu querido. Obrigado aí, galera, por ter acompanhado a gente. E vamos para cima, é tudo nosso. Então vai ficar aqui, marcado a marcação aqui dele, na página Market 7. Se você tem uma empresa que precisa de fazer gestão de tráfego pago, fazer a gestão das redes sociais, com postagens, impulsionamentos, segue aqui o link dele, é uma opção, ele está distante, mas essa profissão dá para fazer em qualquer lugar. E eu super indico. Só para vocês terem ideia, no mercado imobiliário, ele conseguiu ajudar a gente a fazer a venda em tempo recorde de um projeto no interior de São Paulo, uma cidadezinha pequenininha, e conseguiu fazer um VGV de venda de mais de 18 milhões de reais. Em prazo curto, ele conseguiu captar, só para vocês terem ideia, olha o poder do tráfego pago. Fizemos investimento em mídias tradicionais para fazer a venda daquele residencial, em rádio, outdoor, fizemos mais de 20 mil flyers, entregando com panfleteiro, casa por casa, e fizemos a campanha de tráfego pago nas redes sociais. Eu queria focar somente nas mídias tradicionais, nas mídias digitais, mas os meus sócios, eles eram um pouco mais conservadores. Resumindo, gastou mais de 15 mil reais com mídias tradicionais, e voltaram até na rádio para falar. E fizemos um tráfego pago de um pouco mais de 4 mil reais. E o tráfego pago no Facebook e Instagram rendeu mais de 75% das vendas, enquanto as mídias tradicionais não deu nem 20%.
pouquinho mais de 20%, para vocês verem como as pessoas hoje estão no digital. Porque quando eu faço uma propaganda de flyer, folder, o cara vê, tal, legal, pode ter pensado, mas se ele perdeu o folder, o flyer, já era. Ele tem que ficar tentando lembrar de onde o empreendimento, para pesquisar na internet, para saber onde que é. Já quando o tráfego é na internet, a pessoa já na hora marca a esposa. Amor, não, olha isso, amor, que residencial aqui na cidade, olha que coisa linda. Eu entro no já, quando eu marquei, a pessoa já ficou salva nos meus posts de comentário. Eu entro no site, opa, residencial Atenas, opa, olha que foto legal, olha o contato dele aqui, vou mandar uma mensagem, olha quanto custa, já tá lá. Em 5 segundos o cara já interagiu, já mudou o contato dele, já virou um lead, já virou um cliente já dentro da nossa lista de atendimento. Ao contrário do folder, que você tem que o cara ficar interessado, o cara entrar no site para pesquisar, aí se ele ficou interessado, ele vai ter que pegar o número de telefone, vai ter que salvar nos contatos para mandar um oi no WhatsApp. Qual a probabilidade do cliente desse não cair? Sem falar que se você faz um outdoor hoje na rua, se você entrega panfleto, como a gente entregou nas casas de Lençóis Paulista, você está entregando para pessoas que você não sabe se elas estão engajadas com o que você está oferecendo. Né? Então você entregou na casa de todo mundo e muitas pessoas não estão afim de comprar um imóvel, mas se a gente vai para uma campanha na internet, no Google, no Instagram, no Facebook, a gente consegue falar para essas plataformas quem a gente quer encontrar, são pessoas que têm interesse no que a gente está oferecendo. Show. É que está a grande sacada. É a grande sacada. Você vai fazer a propaganda específica para a pessoa que você quer, com o desejo, com a idade, com o perfil que você quer. Eu tenho vendo por exemplo, vendo bolsas femininas. Eu vou fazer propaganda de propriedade para homens. Não, somente vou fazer uma campanha de tráfego focado para mulheres. E eu sei que salto alto, mulher muito de mais idade não usa mais novo. Eu ponho a idade. Essa é a diferença dessa época do digital. Então, foi um prazer conversar contigo, Renan. Que Deus te abençoe na jornada empreendedora. É um prazer trabalhar contigo e ver você crescer desse jeito. E eu quero ver você crescer muito mais. Conta comigo. Qualquer dúvida, você tem meu contato pessoal, você pode me chamar. E eu quero em breve. Eu te botei um desafio hoje, que eu quero te trazer de novo para São Paulo. Vou te você me faz falta aqui. E aí vai ser o seu trabalho vai potencializar muito mais aqui na grande capital. Você sabe disso. Eu sei. Vamos crescer junto e sabe que pode contar comigo também. Combinado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Tchau, meu querido. Tchau. Galera. Foi mais uma live aqui de mentoria com uma agência de marketing digital. E não é a primeira, já mentorei outras já, mas a outra ainda não fiz, que é uma local, que depois vou fazer com ela também, que vocês precisam conhecer. Agradeço vocês terem ficado até aqui para ver como funciona toda a metodologia, mas fica mais uma vez feito o convite para vocês participarem da mentoria presencial, sábado agora, das 9 da manhã às 17 horas. Então, se você quer empreender ou conhece alguém que queira empreender ou esteja empreendendo de maneira desorganizada e precisa de resultados, tem esse passo a passo, você deixa a sua empresa 100% organizada, com métricas, com parâmetros, com processos, com estrutura, para potencializar e vender muito. Então, de coração, é gratuito para que vocês prosperem, para que vocês não errem o quanto eu errei e aprendam essa metodologia. E automaticamente vocês vão me ajudando a escrever o meu livro, a colocar, graças ao mundo, eu já estou no processo de finalização, mas tem várias coisas que eu estou organizando mediante a experiência de vida de vocês. Eu quero, até o final do ano, que desse ano, eu quero ajudar no mínimo 100 empreendedores a ter uma ceia de Natal gorda, caprichada. Então, se você tem esse desejo, quer empreender, ou conhece alguém, me marca aqui no Instagram, me faz a pergunta, me manda uma pergunta aqui no direct, no inbox, perguntando o que vocês têm de dúvida. Vocês querem uma mentoria igual essa? Eu faço com vocês. Eu vou fazer todos os dias dessa semana, desse mês, eu vou fazer uma live com vocês diariamente aqui, pegando negócios comuns para fazer a formatação. Então, foi um prazer estar com vocês até aqui agora. Agradeço o carinho, que Deus abençoe a sua vida, abençoe teus projetos, os teus sonhos. E saiba, Deus e eu, vamos te dizer, você é muito maior do que imagina ser. Então acredite, sonhe alto, porque sonhar pequeno e sonhar